E aí, gente do nono ano, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Sei que hora você está assistindo esse vídeo. Eu agora estou gravando aqui no anoitecer, né? Daqui a pouco já escurece e estamos gravando aqui, né? Para mandar conteúdos para vocês, que é nossa obrigação, ok? Então, vamos aí, vamos tratar sobre aspecto da população asiática, né? Dando continuidade ao que a gente vem tratando, né? Ok? Então vocês estão vendo aí, né, esse mapa, né, que tenta representar aí questões populacionais relacionados ao continente asiático, não é verdade? Ok, gente, eu demorei porque eu fazendo aqui um procedimento aqui, mas pronto, beleza. Pois vamos aí para nossa aula, né? Deixa eu botar aqui meu marca-texto, né? Você vê aqui, né? Dentro desse a gente vê a densidade da população, né? Você vê aqui, quanto mais azulado, né, mais população. Vermelho também. Aí do rosa vai diminuindo, o amarelo são bem poucos e o verde também são espaços também menores, né? E o branco é deserto mesmo. Você vê que tem desertos aqui, ó. Tanto na Península Arábica quanto no território da China, né? Da Mongólia, né? Na própria Índia também tem deserto, não é pequeno deserto, mas tem, ok? Então vamos seguindo aqui. A distribuição desigual, ó, a Ásia tem essa característica, né? Distribuição desigual, não é bem distribuída a população em seu território. Elas se localizam onde tem um rio, né? Onde tem o mar. Normalmente é assim, não só lá como em todo mundo, né? Isso é um resultado que da integração de fatores históricos, né? Ou seja, o cara, às vezes, uma população está ali porque no passado seus antepassados, né, fugiam da guerra, fugiam da violência, né, de invasões, questões econômicas, né? Às vezes, em determinada região, é uma região pesqueira, né, onde eles precisam pescar, então por isso eles estão no litoral, né? Ou então ao pé da montanha, porque tem favorece de alguma forma, né? E naturais, né? Porque tem regiões que realmente não tem como se viver. Tem o deserto lá o do Gobi, né? Na China, e é impossível viver num deserto, né? Você até passa algum tempo, mas viver mesmo de verdade, você vai ter dificuldade. Ao longo do tempo, muitos grupos se estabeleceram, principalmente aonde? Nas planícies, né? Por que nas planícies, gente? Porque as planícies são normalmente onde estão os rios, né? No centro do continente é onde estão os rios, e no litoral já está dizendo, né? É próximo ao mar. E nas áreas próximas, né? A rios e solos favoráveis, né? Onde tem rio, normalmente também tem solo favorável, né? Muito raro não acontecer essa composição. A produção agrícola, né? Atualmente, a grande concentração populacional nos vales e planícies, né? De importantes rios localizados, né? Na Índia, Bangladesh e China, né? Tendo aqui que a Índia e a China são as duas maiores populações do mundo, né? A China primeiro, a Índia em segundo. A China com alguns bilhões e a Índia com um pouco mais de 1 bilhão. Países que estão entre os 10 mais populosos do mundo. O Extremo Oriente e toda a faixa litorânea também são regiões o quê? Densamente povoadas, né? Daqui a pouco a gente vai olhar essas regiões aí, né? Extremo Oriente, gente, é mais ali, né? O Japão, a Coreia, né, do Sul,
a Indonésia, né? Aquilo é tido como Extremo Oriente. Vamos dar uma olhada aí no mapa, para a gente ver essa região. Tá aqui, a gente estava no Brasil, né? Vamos viajar aqui para a Ásia, ó. Você vê aqui, ó, a Índia, né? A Índia aqui, né? E aqui você vê o território chinês, né? E aqui o Extremo Oriente, que a gente estava falando, ó, o Japão, né? Coreia do Sul. E aqui alguns países aqui, né? Indonésia, né? Filipinas também, né? Ok? Deixar localizado aqui. Agora vamos ver aqui, né? Observe o mapa e faça. Aqui é a atividade, né? Depois vocês vão fazer isso aqui, mas por enquanto, vamos olhar aqui, né? Aqui é em relação à população urbana, né? Você vê aqui que no Oriente Médio, aqui, ó, tem uma alta densidade, né? Nessa regiãozinha aqui, né? Aqui no Extremo Oriente, né? Japão, né? Coreia do Sul. Aí nós já temos aqui a China, né? Que já não tem uma ocupação tão grande, é localizada, né? Porque existem desertos, muitas áreas que realmente não são habitadas. E aqui essa outra regiãozinha aqui, né? Que também é mal distribuído, porque aqui tem a Índia, né? E a Índia é extremamente populosa, mas não é tão bem povoada, né? Ok? Então vamos lá. A distribuição da população asiática é bastante, ó, desigual, né? Que você vê a Índia, que é um país que é o tamanho que é, mas essa população de 1 bilhão está concentrada em algumas cidades, né? Tem regiões da Índia que são absolutamente desertas. Quando considerarmos a ocupação de áreas urbanas e rurais, atualmente a maioria da população do continente vive em áreas rurais, né? No entanto, a população urbana asiática, né, cresceu bastante nas últimas décadas e a projeção é que continue a crescer por causa do quê? Do intenso êxodo rural. Lá, assim como nós aqui, o homem está perdendo espaço para a máquina, né? O homem está perdendo suas terras, né? Para o agronegócio e a tendência é ir para a cidade, né? Explicando em parte pelas condições precárias de vida no campo e pela busca de melhores condições de vida nas cidades. Em muitos países asiáticos, o crescimento da população urbana também está relacionado ao intenso crescimento da produção industrial, né? As indústrias estão produzindo mais, crescendo e precisa de mão de obra. E essa mão de obra vem do campo, né? Onde não é ofertado tanta mão de obra. O mapa acima que nós vimos, né, mostra alguns países com elevada taxa de urbanização, alguns deles possuem população rural. Não possuem população rural, como é o caso de Singapura, né? Vou já mostrar esse caso aí específico. Agora vamos olhar aí essas situações, né? Olha a Índia aqui que eu estava falando para vocês, ó. Deixa eu carregar aqui, né? Ok. Olha aqui, ó. A Índia tem algumas cidades que são muito populosas, mas outras elas não têm uma grande população, né? Deixa eu acertar em algumas cidades aqui para a gente mostrar. Ó, aqui é uma cidade, né? Mas em compensação, olha em volta aqui, ó.
São áreas, né, ou de campo ou desertas, né? Acertar outra grande cidade aqui. Procurar aqui. Aqui outra, ó. É uma grande cidade aqui, né, Indiana. Mas, em volta, você vê, ó, né? Não é povoada. E tem regiões dessa aqui que são deserto. Olha aqui o deserto aqui, ó. Ó. É um grande território sem habitação, né? Sem ninguém morar, né? Então, por isso, se explica, né? Essa questão, né, essa questão da população concentrada e da má distribuição da população, né? Agora, deixa eu ver aqui se eu encontro Singapura para mostrar para vocês essa situação específica, né? O Japão, ok, deixa eu procurar aqui Singapura, está aqui. Hong Kong. Gente, Singapura está nessa regiãozinha aqui, ó. Que aqui os nomes tem alguns chineses, né? Aí eu não sei ler chinês, né? Como é mandarim. Então, Singapura tá aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Tá nessa ilhazinha aqui, ó. E aqui não tem população rural. Todo mundo mora dentro da cidade. Por quê? Porque a ilha se desenvolveu de uma forma que não tem mais espaço para agricultura. As indústrias ocuparam todos esses espaços, né? Então, é o caso de Singapura, né? Vamos voltar aqui. Agora eu creio que a gente tem aí. Agora falar sobre aglomerações urbanas, né? O mapa maiores aglomerações urbanas no mundial e faça atividade, né? Aqui as maiores aglomerações urbanas, né? Nós temos aqui Cidade do México, nós temos Nova York, temos os países aqui, né? E aqui na Ásia você vê que são muitos os pontos, né? É o continente onde tem as grandes, maiores concentrações, né, urbanas, é exatamente na Ásia, ok? China e Índia são os países mais populosos do mundo, né? Países mais populosos do mundo, né? Embora tenham grande parte da população vivendo no campo, na Índia a população é rural, é a maioria, né? Apresenta grande número de habitantes nas cidades. A população urbana chinesa, por exemplo, é de aproximadamente 800 milhões de pessoas, o dobro da população brasileira, né? Assim como acontece em muitos outros países em desenvolvimento, o crescimento urbano de países asiáticos ocorre de forma bastante rápida e intensa, né? Então, estão ocupando, construindo, né? E a cidade está crescendo de forma rápida, né? Com grande parte da população ocupando áreas, o quê? Periféricas, né? Ou seja, nas periferias da cidade, ao redor das cidades, né? Com moradias e serviços públicos, o quê? Precários, né? Tem governos, como no Brasil, vários no Brasil, que não fazem realmente porque não querem, porque o dinheiro é todo para roubar. Mas tem regiões do mundo é porque os governos não conseguem alcançar, porque aquelas regiões crescem mais rápido do que o Estado consegue atender, né? O periférico é o quê? Por exemplo, nós temos uma cidadezinha aqui, né? Então, as cidadezinhas pequenas que estão em volta, né? Os bairros, as localidades, né? Nós chamamos de quê? De periferia, né? Estão todas em órbitas ou conectadas
a rede dessa cidade. Então, por isso nós chamamos periferia, ok? Agora, a atividade que eu tenho para vocês, gente, né? Tá aqui, né? Que áreas naturais do território asiático apresentam baixa densidade demográfica? Né? Você vai responder isso aqui, a primeira parte da pergunta. Você vai dizer o porquê e aqui tem as recomendações de onde você consultar. Né? Que regiões da Ásia são mais povoadas? Você vai dizer as regiões da Ásia mais povoadas. Se necessário, consulte o mapa Ásia Divisão Tá. Isso é uma recomendação, né? Os vales de importantes rios asiáticos, né, constituem algumas das regiões mais povoadas do mundo, né, como as regiões do Rio Azul e do Amarelo, Yangtze, né, e o outro que eu esqueci o nome, Guangzhou, né, Guangzhou e o Yangtze, das regiões mais povoadas do mundo. Que rios são esses? Em que país se localizam, né? Eu falei aqui, mas você não vai acertar a escrever, então você vai ter que ir no livro mesmo, tá ok? Mas eu, sem querer, eu dei a pista. E você vai ter que dizer qual a densidade populacional dessa região, ok? E agora, por último, cite 2 países, né, em que a população urbana corresponde até 40%. Não pode passar de 40%, ok? Então, bom trabalho, abraço, até a próxima.